Olá, irmãos. Estamos dando continuidade ao nosso estudo do Antigo Testamento. Estamos tratando sobre o Pentateuco. Na aula passada nós vimos a introdução ao Pentateuco. E nessa aula nós vamos ver sobre Gênesis. E vamos ver sobre todos os livros, mas nessa aula especificamente Gênesis. Na próxima seguimos com Êxodo. Bem, o título de Gênesis ele veio da Septuaginta, a versão grega, que traduziu o Antigo Testamento. E a palavra Gênesis significa princípios, Gênesis, do grego, origem, princípio. Pode ser também nascimento, surgimento, mas o sentido é aquilo que é inicial, que dá início. O livro de Gênesis explica então as origens do mundo, as origens de Israel, como Israel foi introduzido nesse mundo a partir de Abraão, de uma família, e de como essa família cresceu através da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e se tornou 12 tribos, e que essas tribos então prosperaram a ponto de ter uma unidade, e essa unidade milagrosa exercida por Deus para se tornar uma única nação. Trata também das origens do universo, do mundo, como veio surgir as coisas que aí estão. Como Paulo diz, as coisas que vemos não vieram das coisas visíveis. Na verdade, Deus ele operou com a sua forte mão e revisou todas as coisas. Ele é o Criador. E o livro de Gênesis apresenta isso. Apresenta o início da humanidade a partir de como Deus introduziu o homem nesse mundo que ele criou. Fala sobre o casamento, fala sobre a origem do pecado, da salvação. Por que a salvação foi trazida por Deus? O que ela responde? Também fala das nações, do início das nações, a tábua das nações e propriamente do povo de Israel. É bom a gente pensar e ressaltar que o livro ele não propõe ser um relato científico, não se procura apenas historicidade, ou que as narrativas, quando fala de criação, quando fala dos processos utilizados por Deus, é claro que não é uma linguagem científica, mas ele tenta harmonizar o conhecimento com o propósito do autor bíblico. E Deus queria trazer para nós, na verdade, a revelação da sua pessoa, a revelação da sua criação, dos seus feitos e da sua vontade, daquilo que ele quer. Gênesis foi escrito para nos ensinar sobre Deus, não para ensinar ciência ou para ser simplesmente um livro de relatos históricos, né? É um relato sobre os princípios da nossa fé. É sobre isso que Gênesis fala, né? A preocupação do autor está centrada no plano de Deus, na obra de Deus e naquilo que Deus faz. Então a narrativa do Gênesis ela vai dizer o que aconteceu com o homem e qual foi a solução que Deus propôs a esse homem. Por isso Gênesis fala da salvação. Apesar de Gênesis não reivindicar a autoria de Moisés, tudo indica que foi Moisés quem escreveu. Ele é o autor desse livro. Algumas citações em Êxodo 17, 14, 24, verso 4 e 7, o capítulo 34, verso 27, 28, também em Números, nós encontramos Números 33, verso 1 e 2, e Deuteronômio 31, verso 9, também verso 24, 25, 26. Esses textos todos eu coloco para vocês aí na parte escrita, mas esses textos todos falam da autoria de Moisés para Gênesis, né? Já falamos na aula passada a respeito de uma crítica que se faz das fontes, né? E desautorizando que a gente fale sobre Moisés, mas também defendemos que a tradição ela tem o seu lugar e tem a sua reivindicação no entendimento das Escrituras. Bem, a data e os destinatários, a gente precisa compreender esse livro, precisa colocar então numa situação de alguém vivendo há 3.000 anos no Antigo Oriente Próximo,
uma época que as pessoas estavam familiarizadas com muitas histórias provenientes da Babilônia, do Egito, acerca das origens do mundo. E aí o autor bíblico vai trazer a perspectiva de Deus. Ele vai situar Israel no plano divino e corrigir alguns conceitos pagãos, errados, o conceito das nações, propriamente dito, né, produzidos pela cultura a respeito da origem do mundo. Porque a perspectiva do autor não é uma perspectiva cultural, mas é uma perspectiva da revelação. A revelação, ela reage à cultura, mas ela não advém da cultura. Bem, a extensão histórica e geográfica é bem ampla, né? Gênesis começa com a criação do universo, do homem, e termina com a família dos descendentes de Abraão chegando no Egito. Na verdade, Jacó com seus filhos, né? A extensão geográfica vai, então, do Vale da Mesopotâmia, conhecido como berço ali da raça humana, até o vale do rio Nilo, no Egito. E o berço da etnia, do povo hebraico, né? O povo hebreu veio daí. Então, essa região toda é conhecida como fértil crescente. Abrange 3 continentes, né? Ásia, África e Europa, né? E convergem para um centro que seria exatamente o lugar da manifestação de Deus ao seu povo, que vai ser Canaã, né? 4 destaques poderíamos dizer sobre o esboço de Gênesis, né? A criação e o início do universo, capítulo 1 e 2, a queda do homem e o início do pecado, capítulo 3 e capítulo 4. Depois o dilúvio, como o início do julgamento, porque Deus julga o pecado, 6, 7, 8 e 9 são os capítulos. Depois vem a Torre de Babel, com o início dos povos, né? É o capítulo 10 e capítulo 11. Aí vem a história patriarcal, claro, Abraão, a chamada sobrenatural de Abraão, no capítulo 12, verso 1, e vai até o capítulo 25, verso 18. Depois vai falar de Isaac, o nascimento sobrenatural de Isaac, no capítulo 25, 19, vai até 28, 9. E então entra com Jacó, aquele cuidado sobrenatural de Deus na vida de Jacó, e consertando tantas coisas ali, é o capítulo 28, 10 até 36, 43. E ao final nós temos José. E aí vamos falar do controle sobrenatural de Deus sobre todas as coisas, né? Deus trabalha em favor daqueles que o amam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus de acordo com o propósito que ele tem. Então a vida de José nos mostra isso. José, com a sua história, o capítulo 37, 1 até o 50, 26, quando termina o livro. Observa que esse esboço mostra, então, a história primitiva da raça humana e depois a história patriarcal da etnia hebraica, né? Então é assim que se processa o livro. A estrutura literária, nós temos um arranjo do livro, eu diria assim, né? Mostrando que o autor tem um plano. Na aula passada nós falamos que o Pentateuco tem uma unidade em si. Eu creio que essa unidade, é uma palavra de fé, vem da mente de Deus por trás do autor. E aqui nós percebemos que o autor está dirigindo o seu livro, está arranjando o seu livro, o seu escrito, num plano delineado da história que ele ia abordar. A expressão eis as origens, é o termo hebraico, toledot, né? É usado para iniciar cada sessão do livro de Gênesis. E essas 10 teledot, como diríamos, né, são precedidas de uma introdução. Como, por exemplo, no capítulo 1, verso 1, no 2, verso 3, sempre introduz um novo estágio no relato. Isso não mostra perícopes sendo arrancadas e coladas ou corrigidas. Nós temos, na verdade, um plano redacional, né? Um plano de redação para aquilo que vai fazer.
Então, estou usando esse termo Toledot, que é um termo mais usado pela teologia, né? Mas significa as origens, né? Então, 10 Toledot, né? Percebemos que Gênesis não é, então, um livro de textos a respeito da origem do mundo e da humanidade, mas do plano que Deus tem para a redenção da humanidade, conduzindo cada ato da história humana. E aí nós temos então essas ligações, né? Também podemos afirmar, dizer e ter paciência que para pensarmos num objetivo. Qual seria o objetivo de Deus? O objetivo do escritor inspirado por Deus. Eu creio que é mostrar a soberania de Deus na criação e na origem da salvação, apresentando o povo escolhido e como ele se insere na história como parte do plano de Deus. O propósito maior de Gênesis e dos 4 livros que vão segui-lo é o cumprimento das promessas de Deus aos patriarcas, né? O capítulo 12, verso 1, 2 e 3 vai falar isso. E o restante do livro desenvolve essa promessa e aprofunda a promessa para o entendimento dos seus leitores. Bem, Deus é apresentado como o Criador. Então, com direitos sobre o universo, direitos sobre o homem, direitos sobre as nações, Deus tem o direito à adoração, ao louvor, ao serviço. A partir desse ponto, uma série de textos vão ser inseridos para a gente compreender o que Deus está fazendo, né? O que Deus fez, então? A declaração inicial das Escrituras é muito clara. No princípio criou Deus os céus e a terra. E essa declaração, né, que Deus criou, Bereshit bara Elohim, no hebraico, né, no princípio, ou em princípio, ou principiando, né, o que Deus fez? Ele criou. Então, antes que houvesse tempo, Deus era. E Deus marcou o tempo trazendo à existência o cosmos. A partir do momento que a matéria passou a existir o tempo. Porque o tempo é medido pelo desgaste da matéria, o desgaste da energia. Então, o autor bíblico não discute se Deus existe ou não. Ele dá isso como certeza. Ele declara que tudo que existe, qualquer que seja a forma que possamos pensar, tudo que existe, o conhecido e o desconhecido, veio à existência através do plano, propósito, desígnio e ação de Deus. Foi criado por Deus. No mundo antigo, as forças da natureza eram personificadas como entidades divinas. Os fenômenos naturais eram concebidos de acordo com a experiência humana. E o texto de Gênesis combate a questão e a concepção mágica. Ele mostra, o texto foi concedido, que Deus é que tem propósito nas coisas e faz as coisas acontecerem e coloca as leis que a natureza tem. Ele trabalha a natureza surgindo de uma simples ordem de Deus. É assim que o escritor diz. E essa revelação e a descrição do Gênesis, então, demitiza o cosmos. O cosmos não é mais narrado como um mito ou como uma mitologia o fazendo surgir. A deificação havia conduzido a natureza a ser idolatrada e aí surgiu o politeísmo. Então nós ficamos com a criação para declarar o que foi feito por Deus e vamos então pontuar isso que Deus fez. Bem, o termo utilizado para Deus é Elohim, que significa uma palavra plural, né? Esse in no final, né? Ressaltando de El, que significa Deus, Elohim
seria a forma plural de Deus. Então, é um recurso com ênfase. Plural de El. El significa forte, poderoso, Deus. Então, o plural quer dizer fortíssimo, excelente. O verbo criar, bará, do hebraico, não significa a forma como ele fez, mas que ele fez, que é procedente e pertencente de Deus. E deixa muito claro que Deus é o sujeito, o agente da criação. A causa da criação é Deus. Então a terra era sem forma e vazia, diz Gênesis. Significa desolação, deserto. Dessa forma a gente entra com a questão do ponto de vista do caos. Deus colocando ordem no caos. E o caos foi concebido por civilizações antigas como também uma divindade, né? Então, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus quer mostrar, então, que não existe essa divindade. O que existe é a arrumação, o arranjo de Deus nos elementos da natureza que Ele criou para que as coisas se estabelecessem. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito aqui é ruá, no hebraico, traduzido por vento, né? Ou hálito também. A ideia é de que um poderoso vento agitando as águas, soprando sobre as águas, está em ação. Então, a criação é uma obra da palavra de Deus, do agir de Deus, do movimento de Deus. Salmo 36, 6, verso 1 e 2, nos dá notícia disso. Bem, a criação, então, tem como um registro, uma composição literária muito estruturada, na verdade, altamente elaborada, né? Usando a organização em fórmulas, assim foi, e Deus viu que era bom. Deus diz, assim acontece, e Deus vê o resultado do que ele fez, e esse resultado é um resultado bom. Então Deus forma o que era sem forma e vazio, e lhe dá forma, e lhe dá conteúdo, põe ordem naquilo que precisava pôr do jeito que quis. Deus ensejou, então, agir e agiu com seu desejo. Lembre-se que o relato não é científico, ele é religioso. Estamos aqui pleno de fé, não é apenas uma poesia, embora o texto mexa com o coração, com as emoções quando ele fala, é um texto propriamente religioso, né? E a Bíblia diz então que no primeiro dia Deus criou a luz. Então houve luz e a separação entre luz e trevas. Gênesis 1, de 1 a 5. No segundo dia, céus e água, separação das águas, o capítulo 1, versos 6, 7, 8. E no terceiro dia, terra e mares, a junção das águas nos seus lugares, de acordo com as suas correntes e com seu fluxo, e a vegetação. Gênesis 1, 9, 10, até o verso 13. Então, quando a Bíblia fala em primeiro dia, no hebraico a palavra é Yom. Yom é uma palavra muito interessante. Pode significar um dia de 24 horas, pode significar um período de tempo, um tempo indeterminado. Nós não sabemos a quantidade de tempo que houve nesse Yom, no primeiro dia, né? É uma contagem a partir da perspectiva de Deus, né? Bem, essa palavra é a palavra que Deus cria, que Deus faz dentro de um plano, seguindo uma sequência e colocando ordem. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto dia é a divisão que é colocado dessa forma, né? Então, as águas do oceano, elas evaporam-se para formar as nuvens que transformam essa água dos mares em água doce, que era necessário para ser água potável. Essa narrativa nós encontramos no capítulo 1, versos 6, 7 e 8. É o segundo dia, quando surge o firmamento.
No terceiro dia começa a vida vegetal na terra. Tudo era coberto pela água, então aparece a terra, a porção seca, quando do ajuntamento das águas, né? 2 Pedro 3,5 nos ilumina nessa questão. E a terra se juntou em um só lugar. Segundo os geólogos, né, a Pangeia, ou seja, essa expressão significa toda a terra, formava um só continente. Depois a terra produz relva, erva que dá semente, árvores, de acordo com as suas espécies. É o verso 9 até o verso 13. Observa que os primeiros 3 dias, então, nós temos essa contextualização e apresentação de onde as coisas surgiriam. No 4º dia, luz. Então, houve luz e trevas. Gênesis 1, de 1 a 5. Temos o surgimento aqui do sol e da lua. Moisés omite o nome deles porque eles habitavam uma região dominada pelo culto dos astros. Sol, em hebraico, é Shamesh, nome da divindade cultuada pelos cananeus, né? Então, Moisés não menciona, entendeu? Mas ele mostra que o sol e a lua foram criados por Deus. Novamente, eles não foram apenas criados, a palavra diz que eles surgem, né? Interessante essa expressão, surgir, IR do hebraico, né? Sem o vapor, eles são visíveis. Com o vapor vem o cavô, as estações e a contagem do tempo. O verso 14 até o 19. No 5º dia cria-se a vida animal a partir da água, né? E depois as aves aparecem. Há uma reprodução em grande escala. Note que já há semente para as aves comerem. O verbo usado agora é criar, dará, que significa que a vida animal foi criada nesse momento, versos de 20 a 23 desse primeiro capítulo. E no 6º dia, a criação da vida réptil e da vida mamífera, e da vida animal e humana, né? Isso vem tudo no 6º dia. Produz a terra seres viventes. Seres é o hebraico nefesh, que significa garganta ou fôlego, né? O respirar também é usado para ser, para a pessoa, para a vida, para a alma. Alguma coisa que respira. Nesse jeito de dizer, nós somos parte da natureza e estamos irmanados com esses seres que também respiram como nós. São irmãos nossos na criação. Significa que a vida animal foi criada nesse momento, né? Essa vida dos animais que respiram, e assim o homem também é criado nesse instante, né? A palavra que vemos aqui, né, com répteis e com tudo, o fato é que Deus viu tudo quanto ele fizera, e o que ele fez é dito que é muito bom. E aí vem o 7º dia. Deus acabou sua criação, completou tudo. A Bíblia fala o exército, ou a tropa, significa todos os elementos cósmicos. Sol, luas, estrelas e etc. Ele agora vai descansar porque o trabalho foi terminado. É o repouso da tarefa cumprida, não o repouso do cansaço. Porque Jesus Cristo diz que Deus continua trabalhando e sempre trabalhou, regendo e sustentando o mundo. João 5, verso 17. Jesus disse: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Deus descansou, quer dizer que ele fez cessar, ou terminou aquela obra que ele tinha proposto fazer, né? E foi por causa desse descanso de Deus que o homem deveria descansar no 7º dia. Em Neemias 9, 13 e 14, Neemias explica que o sábado fora dado como ordenança no Monte Sinai. De forma semelhante, nós hoje também separamos dia especial de cessamento de atividades para poder meditar a respeito de Deus, cultuá-lo e honrá-lo também, né? O fato é que através da criação a humanidade surgiu de Deus,
surgiu para Deus e no contexto criado por Deus. O relato sempre termina com a expressão "e foi tarde e manhã". Por que não foi manhã e tarde? Os hebreus davam ao dia como iniciando a tarde, com o pôr do sol. Então, essa parte cultural hebraica antiga também é preservada. Na criação do homem e da mulher, temos a expressão façamos um homem. Tem sido muito discutido a questão desse plural no texto, né? Com quem Deus fala nesse texto? Há 4 interpretações possíveis. Ele estaria consultando o Filho e o Espírito Santo. Os hebreus não sabiam nem o que é uma trindade, então como podemos ter essa ideia aqui? Eles ainda não aceitavam, não conheciam, estamos no início de uma revelação progressiva que só depois se tornará mais complexa. Seria uma consulta de Yahvé à sua corte celestial, onde Deus anuncia suas ações. Gênesis 11, 7, por exemplo, 1 Reis 22, lá 19 até o 22, né, que é um exemplo desse tipo de linguagem. Estava de acordo com a mentalidade da época isso, né? O uso de um plural majestático também, que indica grandeza, também tem sido referido nesse texto, né? E era costume dos reis do passado falarem de si mesmo no plural. Nós falamos hoje por educação, né? Em vez de dizer, eu fiz isso, aí dizemos, não, nós estávamos fazendo isso, nós fizemos isso. Uma partícula de modéstia hoje, mas antes é uma partícula majestática. E alguns veem dessa forma, né? A questão que vemos aqui, irmãos, é que o que foi dito no ato divino é façamos homem. Não existe artigo. Façamos um homem. A palavra homem é Adão. É um termo com sentido coletivo e não com sentido individual, significando humanidade. Depois é que se tornou um nome próprio. Pode perceber no verso 26 desse capítulo. Então, o que Deus estava criando quando fez Adão foi a humanidade. Essa era a sua intenção. A nossa imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança é uma expressão muito interessante. Que significa? Não se refere à imagem física. Claro que não. Porque Deus é espírito e Deus não tem corpo físico. Deus é espírito. Jesus Cristo que fala em João 4, 24, 23, 24, que Deus é espírito e aqueles que o adoram também devem adorar em espírito se quiserem acessar o seu coração e o relacionamento com Ele. Esse é o sentido. Então, aqui os termos são sinônimos de imagem, semelhança, e parece que quer indicar a diferença entre os homens e os animais, mostrando a singularidade do homem. Pode expressar diversos aspectos, né? Que o homem recebeu o sopro de Deus, que o homem é um ser moral, pode significar que o homem é um ser racional, com capacidade de produzir ideias, de pensar, ou somente que o homem tem capacidade de escolher, porque, na final, depois de dizer que façamos um homem, né, a nossa imagem e semelhança, diz para ele ter domínio. Então Deus abençoa a humanidade em Adão. O homem é a coroa da criação, recebeu a bênção de Deus. Foi criado para o universo, tudo foi criado para que o homem pudesse habitar nesse planeta, de acordo com o propósito de Deus, né? Então nós encontramos a bênção de Deus na criação. Deus mandou que o homem se alimentasse da vida vegetal. Muitos usam esse texto para defender que o homem deveria ser herbívoro. Da mesma forma, os animais, verso 30, verso 29 e 30 falam essas coisas. Não se comia carne. É verdade que a permissão de comer carne só veio depois do dilúvio, em Gênesis 9, verso 3, quando toda a vida vegetal estava, na verdade, retraída por causa das chuvas e do dilúvio. Mas a principal preocupação do texto não é essa. A mensagem que o texto quer passar para nós é que toda a vida animal e humana dependem da vegetal, da natureza. Isso quer dizer que se o homem acabar com a natureza, ele acaba consigo mesmo. O interesse é que o termo para a humanidade, sendo Adão,
e para o solo, sendo Adamá, duas expressões vinculadas, são termos bem parecidos, quer dizer que o homem, então, ele depende da terra, e por isso, quando ele morre, ele volta para a terra. Gênesis 3, verso 19. Então, o homem está ligado à natureza, deve dominá-la, mas com zelo, né? Tudo que o homem faz de errado nessa parte, né, o aquecimento do globo, a poluição, os maus tratos, extinção de espécies, descuidado, tudo que Deus tem feito com a natureza é pecado. É pecado contra Deus, pecado contra a natureza e pecado contra Ele mesmo. O pecado quebrou a paz e a harmonia natural. Em Isaías 11, 6, 7 e 8, o profeta Isaías fala da era messiânica, quando Deus restauraria essa paz que a terra deveria ter. No milênio, no novo céu e nova terra, isso acontecerá, verso 29 e 30. Bem, o texto termina então: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus satisfeito com a sua criação, o mundo foi criado bom, o pecado foi que arruinou, e o pecado é a escolha humana. Mas Deus quer zelar por nós, e vai dizer no restante